Volta com o cenário político. Neste terceiro bloco, aguardo a sua participação. Você manda aqui a sua mensagem. Todas as nossas redes sociais estão aí à sua disposição para você participar. Os contatos aparecem aqui embaixo da tela para você mandar aqui a sua pergunta, a sua interação nesta quinta-feira. Estamos entrevistando o Gutenberg Dias, pré-candidato a prefeito de Mossoró pelo PCdoB. Tem uma informação, um esclarecimento, na verdade, aqui da Prefeitura de Mossoró, que diz, através de nota publicada nas redes sociais, que não procede a informação de que o voo comercial da Azul Linhas Aéreas sairá da cidade. Pelo contrário, diz a Prefeitura. No diálogo com o município, a empresa demonstra sua satisfação com a presença na cidade e já anunciou que vai retomar os voos regulares de Mossoró em breve. A previsão, informada aqui pela empresa junto à Prefeitura, é entre os meses de novembro e dezembro, e a interrupção temporária acontece em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A nota segue dizendo que a empresa está, aos poucos, voltando a disponibilizar as linhas aéreas após a paralisação e hoje anunciou a volta de mais 80 linhas, o que indica ainda mais a viabilidade do retorno das outras linhas, como Mossoró-Recife e demais conexões. Então, a Prefeitura de Mossoró está dizendo aqui que entrou em contato com a Azul e não é verdadeira, não procede a informação de que o voo comercial da Azul Linhas Aéreas poderá ser suspenso ou poderá acabar aqui para a cidade. Diz que não, que poderá retomar entre novembro e dezembro essa programação de voos aqui para a nossa cidade. Tomara que volte. Com a reabertura das atividades econômicas, Mossoró precisa de ter o seu aeroporto funcionando para fazer com que exista essa movimentação, sim, na parte econômica aqui da cidade. Algumas adaptações estão sendo feitas aí por parte das linhas aéreas. Tenho certeza que a Azul, retomando suas atividades aqui para Mossoró, todos os cuidados serão seguidos também. Vamos voltar à nossa entrevista com o Gutenberg Dias, do PCdoB. Gutenberg, a gente falou aqui um pouco sobre como está o partido, sobre nominata, mas possibilidades aí de alianças com outras siglas, como, por exemplo, o PT. A gente sempre fala sobre isso, porque em nível de Estado, o PCdoB é um forte aliado do PT, né? Inclusive tem o Antenor Roberto, que é o vice-governador aí na administração estadual. Aqui para Mossoró, qual é o partido mais próximo do PCdoB aí para uma possível aliança? Bom, Vanildo, aqui nós estamos conversando com todos, né? Nós conversamos com Solidariedade, conversamos com o PR do Jorge já algumas vezes, já conversamos com o DEM, né, atuar agora pré-candidata Cláudia Regina, né? Então, assim, a gente conversamos com o PT, tivemos algumas conversas e recentemente, já faz um tempo que nós não sentamos com o PT. Agora, assim, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para todos que nos assistem e também você, Vanildo, é que nós temos uma aliança política com o PT a nível de Estado, tá? Mas o PCdoB ele é independente do PT, são partidos distintos. Nós montamos uma aliança para disputar as eleições de 2018, essa aliança ela foi vitoriosa, mas isso não quer dizer que a gente vai estar em todos os cantos, inclusive Mossoró, em conexão com o PT. Então, a gente ainda tem que conversar muito. Eu costumo dizer que o PCdoB não vai aderir a nenhum projeto político. Nós queremos ainda dar tempo de fazer uma construção, né? A gente está muito tranquilo com relação a isso, mas assim, o que nós queremos efetivamente é ainda dialogar muito com os nomes de oposição para ver se a gente consegue chegar a um consenso de aglutinação de forças. Então, assim, hoje o PCdoB continua aberto à discussão com todas as legendas, com o PT, com o DEM, com Solidariedade, com o PR, que ainda por enquanto está na oposição, né? Então, assim, a gente tem essa abertura muito... E outros partidos que queiram conversar com o PCdoB, nós estaremos de portas abertas. O José de Jaime, ele fez aqui uma pergunta que tem a ver com essa questão que envolve o Partido dos Trabalhadores. Pergunte a Gutenberg sobre a postura do PT em abandonar o PCdoB. O PT, ao invés de apoiar você como pré-candidato, lança uma outra candidata, que é a Isolda, segundo aqui o José de Jaime.
está pedindo, por favor, para fazer a pergunta, então está aí o questionamento. Houve esse abandono realmente, Gutenberg? Na realidade, assim, Vonúvio e Zé Jaime, os partidos eles são autônomos nas suas ações, né? Obviamente, nós disputamos as eleições em 2016, tivemos uma votação boa, né? Digamos assim, nós tivemos mais de 11 mil votos para prefeito de Mossoró em 2016. Obviamente, ao colocar o nome, a gente também tinha a perspectiva de estar dialogando com as forças políticas, né? Para poder, houvesse, né? uma aglutinação em torno do nosso nome. E assim, a postulação do PT ela é legítima, né? A deputada, junto com seu partido, tomou uma decisão e é totalmente legítimo, assim como é legítimo também a nossa postulação, a postulação do PCdoB para essas eleições. Então, assim, eu não vejo, vamos dizer assim, um abandono do ponto de vista de dizer assim, nós não vamos apoiar o PCdoB ou o nome de Gutenberg. Eles tomaram posição própria, assim como nós também do PCdoB devemos tomar as nossas, já tomamos, né? Até esse momento nós temos uma pré-candidatura posta, e vamos chegar às convenções para tomar essa decisão, obviamente, sempre buscando esse diálogo de amplitude, mas o PCdoB e o PT, eu acho que cada um faz a sua política e estamos fazendo a nossa. Raimundo Francisco, ele pergunta aqui, o pré-candidato fez parte do secretariado da ex-gestão do prefeito Silveira Júnior. Isso não trará desgaste para a sua candidatura? Pergunta aqui o Raimundo Francisco, do bairro Santo Antônio. Ô Raimundo, é uma boa pergunta, tá? Mas eu já provei, né, para a população que em 2016 eu deixei a secretaria porque eu não achava que era importante apresentar uma proposta nova para a cidade, com pensamento novo, focado no desenvolvimento, né, com ideias que tenham a parte do desenvolvimento e planejamento como base, né, de uma postulação à Prefeitura de Mossoró. E as urnas me deram uma resposta muito positiva em 2016, na condição de candidato a prefeito de Mossoró. Então, assim, eu acho que essa matéria eu já consegui transpor e em nenhum momento, né, assim, até a gestão do Francisco José, ela teve coisas positivas, teve coisas negativas, mas se a gente vê, ainda tem muita coisa acontecendo. E eu lembro muito, quando fui secretário, o esforço que nós fizemos, principalmente na área de saúde, para a gente poder salvar dinheiro, que eu acho que o que Mossoró precisa é que a gente consiga ter uma gestão que saiba salvar dinheiro para poder sobrar recursos para investimentos, coisa que as gestões que nós temos aqui na cidade, que já passaram, tem muita dificuldade nesse sentido, tá? É uma pergunta que tem a ver com o que você está falando agora, Gutenberg. Eu estou fazendo aos pré-candidatos, né, que vêm até aqui ao cenário político, é sobre capacidade. Você se sente capaz de assumir essa importante função que né, o Executivo Municipal de Mossoró? Me sinto capaz, Ronaldo. Eu vou dizer para você, eu tenho uma experiência, né, na iniciativa privada, sou empresário, né, trabalho com essa parte de desenvolvimento, com planejamento, há muito tempo. Então, assim, essa parte da iniciativa privada me dá uma condição de entender, né, os funcionamentos. Aí me pergunta assim, mas a iniciativa privada você vai para o público? Eu também estou no público, eu sou servidor público, sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Departamento de Geografia, então já fui secretário do município de Mossoró, então eu consigo ter um entendimento mais amplo, né? Considero isso com muita tranquilidade, falo aqui, sem nenhuma modéstia, como diz, consigo ter esse entendimento amplo de conexão do que é ser capaz de administrar um município desse com todas as suas dificuldades que se tem do ponto de vista administrativo. E digo isso também com muita clareza que, se for eleito, assim, eu acho que com qualquer outro candidato, por isso que não adianta candidato vir aqui agora dizer assim que nós pré-candidatos vamos dizer que a gente vai resolver o problema da cidade. Não se resolve em 4 anos. Quem foi eleito em 2020 agora, quando assumiu o mandato em 2021, tem que pensar num projeto de estabilização do município e preparar o município para o futuro. É isso que eu vejo, e essa capacidade, Valnor, eu acredito que eu tenho, com muita tranquilidade, digo para você isso. Qual seria a principal crítica que você faz hoje para a atual administração? A crítica, Valnor, que eu tenho é a forma de administrar o município sem ter uma integração. São várias caixinhas funcionando ao mesmo tempo, e você não vê uma integração dessas forças. Eu sempre bato numa tecla que existem 3 grandes secretarias que precisam ser fortalecidas.
Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá? E as secretarias que são necessárias, né, para o desenvolvimento tipo, das ações sociais, que é serviço social, ação social, saúde e educação. Mas num contexto amplo, né, essas duas que eu falei de planejamento e desenvolvimento, elas precisam ser urgentemente olhadas pelas gestões, por essa gestão, inclusive, porque não dá para se pensar um município a longo prazo, pensar qual é o município que nós queremos, sem fortalecer essas secretarias. A gente tem um problema seríssimo nelas, que tem a ver com falta de profissional técnico capacitado. A maioria das pessoas que estão lá, sem demérito as que estão ocupando os cargos nessas secretarias, são cargos em comissão. Então, você não tem uma perenidade, não tem um sequenciamento de secretarias tão importantes para o município. Você não consegue ter projetos que passem de governo em governo. Então, nós só temos projetos de governo, não projetos de estado ou de município, entendeu? Então, acredito muito que é nesse caminho que a gente pode pensar uma Mossoró diferente, Bonúvio. O João Maria interage conosco aqui, ele está dizendo que é servidor público também. Ele pergunta aqui, a aliança com o PT iria desgastar a imagem do PCdoB para as eleições municipais? Não vejo, a gente já tem essa aliança a nível estadual. O vice-governador está lá com a atual governadora Fátima Bezerra. Lembro vocês também que nesse processo de indicação de nome, meu nome também foi cogitado à época para ocupar esse espaço hoje que é de Antenor. Então, assim, eu acredito que não. A gente já tem isso aí já somatizado, digamos assim, nessas alianças com o PT. Eu acho que isso não vai interferir em nada. Muito dessa pergunta feita aqui por nosso telespectador tem a ver também com a questão da polarização que existe hoje no país entre quem é de direita, extrema direita, quem é de esquerda. E essa polarização ela vai se manter no pleito deste ano. O PCdoB é um partido de esquerda. E como é que tem aí visto as falas dos que são contrários, não vou dizer nem os antipetistas, mas os que são anti-esquerda aqui em Mossoró, no estado? Eu acho que cada um deles vai pensar de uma forma na sua linha ideológica de atuar. Veja bem, o PCdoB hoje tem uma visão muito clara. Nós somos um partido de esquerda, nós temos uma visão de esquerda, mas nós acreditamos que para tirar o Brasil da situação que está, não passa única e exclusivamente por uma aliança de esquerda. Não passa. Isso está sendo dito pelo PCdoB, pela presidente do PCdoB, que é a vice-governadora de Pernambuco. Isso é dito pelo atual governador do Maranhão, Flávio Dino. Nós precisamos ter frentes amplas, uma frente ampla nacional, frentes amplas nos estados e frentes amplas nos municípios. Se a gente quiser tirar o Brasil da situação que está, inclusive, nós somos contrários a esse modelo de governo que nós temos hoje. Então, nós só vamos fazer isso com uma amplitude muito maior que não passa única e exclusivamente pela esquerda. Por isso que aqui em Mossoró nós também defendemos que não pode ter uma aliança única de esquerda. Uma aliança mais ampla, uma aliança que possa congregar partidos que pensem a cidade, cada um com suas ideias, com suas lógicas, mas que tenham um projeto unificado para tirar Mossoró desse marasmo, podemos dizer assim, do ponto de vista administrativo. Já existe uma data aí para a convenção do PCdoB, Gutenberg? Não, nós temos, inclusive, sábado agora, nós temos uma reunião do Comitê Estadual do PCdoB, onde nós vamos dar diretrizes gerais para os comitês municipais. Obviamente, a gente vai tentar que os comitês municipais eles montem uma escala de convenções, né? As convenções desse ano elas poderão ser digitais, né, ou virtuais. Então, existem regras, né, existe um regramento para essas convenções. Nós vamos tentar fazer com que haja um sequenciamento, onde haja um acompanhamento por parte da direção estadual do PCdoB, acompanhando os comitês municipais. Então, assim, a gente ainda vai montar esse calendário. O pontapé nessa reunião agora de sábado à tarde, né, a partir das 14h30, onde a gente vai dar os encaminhamentos para as eleições de 2020 no estado como um todo, Vonúvio. Você concordou, então, com o adiamento do processo eleitoral para novembro? Sim, eu acho que foi foi salutar, porque assim, a gente já começa a ter uma perspectiva, né, lá em novembro, a gente ter já mais um arrefecimento do que nós estamos vivenciando hoje da pandemia. Nós ainda não sabemos como é que a população vai se comportar na ida às urnas, né, porque tem muita gente que ainda está fazendo uma rejeição de estar
né, se expondo ao vírus. Então, essas eleições, elas têm um viés totalmente diferente, né? A própria forma de que os candidatos irão fazer as suas campanhas, né? Não vai ser fácil, como se fazia nas campanhas passadas, você caminhando na rua, batendo nas portas, abraçando. Isso não vai acontecer. Então, vai ser totalmente diferente essas eleições, Ronaldo. Gutenberg, nosso tempo já está esgotado. A gente agradece aqui a disponibilidade de ter vindo conversar conosco e a gente fica acompanhando aí os passos do PCdoB para as eleições deste ano. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo, sempre à disposição do cenário político. Um abraço a todos. Bem-vindo, repito, Gutenberg Dias, que é pré-candidato a prefeito de Mossoró pelo PCdoB. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Lembrando que se você quiser conferir mais informações sobre a política de Mossoró, do Estado, você acompanha lá no Meio-Dia Mossoró, da rádio TCM 95 FM. Lá a gente fala muito mais sobre política. Convido você a nos ouvir lá na Rádio 95. Tenham todos uma ótima noite. Amanhã a gente volta. Até amanhã. Um abraço.